Olá, estamos iniciando mais uma live nesta noite e agradecemos a presença de todos aqui conosco para que nós possamos juntos refletir sobre o tema Eu queria ser rico para nunca mais ter um dia triste. Meu nome é Saulo Gouveia, sou consultor de finanças pessoais e empresariais e há mais de 3 décadas trabalhamos com clientes tanto de orçamentos familiares quanto de orçamentos de empresas, buscando potencializar os resultados das empresas. Desenvolvemos a metodologia A Arte do Lucro e também estamos há mais de 3 décadas trabalhando com projetos de independência financeiras para as famílias, para as pessoas. Agradeço a presença de todos conosco nessa noite, que estão entrando e estão aqui conosco. O nosso objetivo maior do nosso trabalho é trazer a ideia da abundância em termos de recursos que o universo nos oferece. E a partir disso, nós oferecemos condições de entender qual é essa abundância que é possível estar disponível para todos. Então, aguardamos que a partir disso nós sejamos aqueles que atraem essa abundância para uma vida melhor. No sentido, claro, de que a abundância está ligada àquilo que nós atraímos e nós atraímos aquilo que o universo nos oferece sempre, por o que nós realmente queremos. Por isso o tema de hoje é um tema instigante, é um tema interessante para nossas reflexões. Eu queria ser rico para nunca mais ter um dia triste. Eu pergunto a vocês, isso é possível? Nós conhecemos pessoas que, ao ficarem ricas, sempre serão felizes? Sempre, todos os seus dias serão maravilhosos? Todos os seus dias serão dias felizes porque ficaram ricos? O que acham? Se tiverem dúvidas, perguntas, se tiverem contribuições para que nós possamos refletir, nós podemos, tanto aqui e quanto no Story tem o sistema de perguntas, podem fazer suas perguntas que nós, na medida do possível, vamos responder a todas. Tudo bem? Estão nos ouvindo? Ok. Com certeza. Com certeza não, né, Valéria? Com certeza não. Por quê? Vejamos. Há uma vez, um cliente nosso, Jonas, o Jonas é um nome fictício, de um caso real. Ele ganhou uma bolada, ficou milionário. E o que aconteceu? Então buscou-nos para toda aquela condição de nova vida. E aí, nossa, primeiro mês, muito feliz. Primeiro mês, nós não tínhamos como dizer que ele não estava no ápice da sua alegria. Daí, passado alguns dias depois, algumas situações, passado alguns meses, 2, 3 meses, certo dia ele levantou e começou a observar que aquele dia tinha sido, o dia anterior tinha sido um dia onde ele tinha ficado triste. Mas como? Por quê? De repente eu estou triste.
Por que eu tive discussões familiares? Eu não achava que isso poderia ser possível. Afinal, eu não tenho mais necessidades financeiras. Afinal, eu tenho abundância de dinheiro. Será que esse dinheiro não me traz felicidades? Será que a felicidade não é permanente ao ser desnecessário estarmos sem ter todos os dias de lutar pelos recursos para a sobrevivência? O que aconteceu com Jonas? O Jonas passou a ter os mesmos hábitos, só que agora frequentando lugares muito mais chiques, lugares onde ele não tinha condição anteriormente. Os hábitos não mudaram. Não mudam. Não é o dinheiro que muda os hábitos nossos. Não é o dinheiro que muda as nossas condições psicológicas e intelectuais. Ele pode ser um recurso, mas ele não muda. Então Jonas descobriu que ele agora frequentava restaurantes chiques, fazia viagens maravilhosas em resorts all inclusive, tudo pago, né? Mas as ansiedades voltaram, as angústias estavam ali novamente. Eram diferentes, não eram mais daquelas questões de buscar ter dinheiro para sobreviver. Agora eram num nível diferente, porém os seus hábitos eram os mesmos. De uma outra feita, nós tivemos um outro caso de um cliente que abriu uma empresa sempre com esse eu queria. Eu queria. Aliás, eu queria o quê? Eu queria ser feliz, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter um corpo diferente, eu queria ter o corpo da atriz tal, eu queria ter sido médico, eu queria ter sido advogado ou engenheiro, eu queria estar sempre fazendo parte do vocabulário e dos nossos pensamentos, eu queria. E foi o caso deste outro cliente. Ele queria abrir uma empresa para resolver todas as suas situações. Mas vejam só, a maioria das pequenas e médias empresas são frutos do empreendedorismo do brasileiro, porém do improviso. A maioria não conhece nem o que é o capital de giro que ele tem ou qual o capital de giro necessário. Às vezes nós encontramos situações assim. Bem, se eu arrumar 200 mil reais, todos os meus problemas da minha empresa acabam. Se eu arrumar tal situação, está tudo resolvido. Não é assim que funciona o capital de giro das empresas. Ele precisa ser dimensionado para bancar toda a operação, precisa ser dimensionado para bancar o volume de vendas que é vendido no cartão de crédito, ele precisa ser dimensionado entre aquilo que tem no ativo, circulando em aquilo que tem de compromissos, bens e direitos, deveres. A maioria não sabe o que é o termômetro da insolvência, não conhece como dimensionar para ver se tem alguma coisa saindo do caminho adequado. Então essa é a ambiência que nós encontramos. Nós vamos prosseguir um pouco mais com o tema e depois já tem perguntas aqui, nós vamos responder essas perguntas. Desculpa. Pois bem, qual que é o efeito desses desejos de ter as coisas vindo de fora, atendendo às nossas expectativas, para não ter mais dias tristes? É a confusão que fazemos entre o poder do dinheiro e o poder dos hábitos. O poder do dinheiro é de comprar coisas, de gerar condições econômicas para as necessidades e também para outras situações da vida.
Já o poder do hábito é o poder de saber lidar com essas coisas, com as circunstâncias, com os nossos pensamentos e sentimentos. O poder do hábito é como o meu comportamento pode trazer para mim uma nova dimensão. Vejamos. As questões materiais são importantes porque elas é que nos dá a sobrevivência, o alimento, o conhecimento, as condições de viver em família, de viver em sociedade, do lazer, do conforto, da segurança. Mas o universo nos traz de graça o ar, as pernas para andar, uma série de coisas o universo nos oferece sem cobrar nada. Porém, ele nos pede que trabalhemos para ir buscar o alimento, o conhecimento. Então, a dádiva do universo e a dádiva da oportunidade de elaborar as condições para ter isso como conteúdo da nossa vivência. Daí, o dinheiro ele pode ser um grande instrumento, ele é um instrumento que faz o meio de todo esse processo, sendo usado para o bem ou para o mal, ele é neutro nesse sentido. Porém, a sabedoria da natureza nos convida ao labor. Se ganha de graça, como o caso do Jonas, se ganha de graça, cadê o labor? O de graça pode sim ser, pelos esforços nossos, gerar resultados. Porém, é o labor em busca dos resultados que criam novos hábitos e novos comportamentos. Daí, esse esforço de buscar novos desafios, de sair da zona de conforto, vai nos levar para um novo espaço, para ampliar a zona de conforto, para ampliar as condições de sabedoria e do poder do hábito do bom comportamento, do hábito de valores morais. Isso é que realmente nos faz ter dias melhores, dias onde posso ter conflitos, mas não preciso criar estados conflituados, porque há uma diferença entre conflito e transformar o conflito num estado conflituoso. O conflito é a experiência, um ponto de tensão, uma situação que mexe com a minha intimidade, e o estado conflituoso é quando eu me apego ao conflito, onde eu não percebo o benefício do conflito para que a partir dele eu aprenda a gerar novos comportamentos e novas condições. Conflito sempre é uma oportunidade criativa, quando nós nos desapegamos dele e olhamos para ele como situações que me convidam a ir fazer uma viagem íntima de transformação valorosa. Então, o poder do dinheiro, o poder dos hábitos, o poder do dinheiro comprar coisas, ser meio. O poder dos hábitos é saber lidar com as coisas, com as circunstâncias, com as relações. Eu queria ser rico para nunca mais ter um dia triste. É uma falácia. É uma utopia. Eu queria é sempre algo que psicologicamente a gente quer de fora para dentro. Agora, a minha vontade de ter dias onde eu sei lidar com as situações, desafios, com os conflitos, buscando uma relação comigo, compreendendo como interagir comigo mesmo perante esses desafios, é que me dá condições de alegria e de felicidade. E entra o dinheiro como recurso para isso. Vamos às perguntas para
que a gente possa interagir um pouco mais. Aqueles que estão conosco nessa noite, eu peço licença para dizer que eu sou novato em live profissional. E aí eu vejo aqui as pessoas entrando, já me disseram que eu teria de cumprimentar todos, mas eu ainda não dou conta de cumprimentar todos. Eu vejo aqui amigos, pessoas que eu conheço e outros que estão chegando, e eu quero cumprimentar todos do geral, e se realmente tiver de cumprimentar um por um, eu vou aprender a fazer isso com a prática. Aliás, essa é uma forma muito rica de ter a prática, né? A prática é que gera o conforto em qualquer situação. Tudo que é bom, no início, gera a inquietação, o desconforto. Daí nós vamos criando o hábito e conseguindo uma habilidade maior. Eu agradeço a compreensão daqueles que eu não falei boa noite, seja bem-vindo, mas eu estou vendo aqui vocês aqui e aprendendo a lidar com essa tecnologia. Vamos às perguntas. Nós temos aqui: como podemos controlar nossas emoções e ter um orçamento familiar equilibrado? Muito interessante essa pergunta. Como podemos controlar nossas emoções e ter um orçamento familiar equilibrado? A palavra controle, ela nos convida a uma reflexão. Controlar significa dominar. Controlar significa estar no comando ali. Isso é praticamente impossível, porque nós vivemos no mundo onde nós somos vulneráveis às situações e às circunstâncias. Vulnerável financeiramente, vulnerável fisicamente, a gente pode sair e ter um acidente, alguma consequência. Vulnerável emocionalmente, podemos ter um desafio de uma hora para outra numa relação. Então nós podemos utilizar a palavra como podemos buscar o autodomínio das nossas emoções e ter um orçamento familiar equilibrado. O orçamento familiar equilibrado é quando nós dimensionamos as nossas necessidades, retiramos daí o que é supérfluo para dimensionar exatamente o que é supérfluo, o que é necessário, porque há uma diferença entre necessidade e supérfluo. Mas então lazer é supérfluo? Não. Nós necessitamos de lazer, necessitamos de segurança, necessitamos de ter no orçamento as questões do lar, da alimentação, profissionais, de aprendizado, ampliar conhecimento. O que torna supérfluo é o excesso, utilizar os recursos familiares de forma desequilibrada e em situações não dimensionadas. Então o orçamento familiar equilibrado, ele é fruto primeiro do dimensionamento, nós sabemos medir ele, dimensionar. Foi o que nós falamos na live da quinta-feira anterior, sobre medir, sobre independência financeira e sobre dados e informações. Independência financeira é nossa meta nobre. Importante nós termos uma renda que cubra o nosso orçamento, mesmo que a gente fique doente, perca o trabalho, mas a gente mantém aquela renda mesmo sem trabalhar. Independência financeira. Medir, dimensionar o que acontece mensal, no ciclo mensal, e o que acontece no ciclo anual. Então precisamos ter a dimensão anual e precisamos ter a clareza do que é dados e informações. Dados é um amontoado de números. Informação é quando aquilo gera um contexto e eu posso comparar um ano com o outro, um mês com o outro. Então há uma forma de comparação. Daí nós vamos trazer futuramente, aliás, podem deixar aqui sugestões de novos temas
como independência financeira, como fazer um orçamento familiar. Nós vamos tratar disso e também muito sobre a metodologia a arte do lucro para as pequenas e médias empresas. De forma que o orçamento familiar equilibrado é fruto desta condição de medir, dimensionar e, por último, separar o que é renda, despesas e dívidas. Dívidas não é despesa. Dívida é um compromisso que eu fiz e que eu não preciso dele para viver. Eu preciso para viver de conta de energia, alimentação. Isso é o orçamento e são as despesas familiares. Tudo bem? Vamos ver outra pergunta aqui. E se eu não ver outra maneira de eu ser feliz? Se não tiver alcançado a riqueza? Se você acredita que a riqueza é a única maneira de ser feliz, observe as pessoas que são felizes sem ser milionários. Porque a riqueza não está em milhões. A riqueza está em sentir-se rico de saúde, intelectualmente, psicologicamente. A verdadeira riqueza é um estado de espírito. A verdadeira riqueza é saber lidar com recursos financeiros. A verdadeira riqueza é saber lidar com as condições da vida, com as próprias emoções. Como que eu interajo com as sensações? Como que eu interajo comigo? Porque como eu lido comigo, eu vou lidar com o outro. Daí, se eu achar que para ser feliz eu preciso de ser rico, eu vou ser infeliz sempre. Porque pode ser que a minha condição financeira não alcance ser milionário, alcance ser alguém riquíssimo, com orçamento equilibrado, com recursos para ser previdente, com a reserva técnica de pelo menos 6 meses ou 1 ano das despesas guardado numa poupança, num investimento para situações não previstas. Isso é manter uma vida equilibrada, um orçamento familiar equilibrado, e necessitamos ressignificar essa ideia de que ser feliz é somente para os ricos. Aliás, sabemos que os ricos não estão tão felizes. Muitos deles são alcoólicos, muitos deles trabalham e são escravos do seu patrimônio, vivem para sustentar as suas coisas, as lanchas, as casas, vivem escrava. Na verdade, ao invés de possuir bens, são os bens que o possuem. Ele precisa trabalhar, porque senão como que aquelas coisas vão sobreviver? Como que ele vai alimentar os impostos da lancha, os impostos das mansões, os impostos dos carrões? Como que ele vai, se ele não trabalhar, então ele pode ser escravo dos bens. A verdadeira riqueza está ligada a ser livre dos bens e ter então o quê? Bens que gerem recurso, que põem dinheiro no bolso. Existem bens que tiram dinheiro do bolso, que eu preciso trabalhar por ele, e existem bens que põem dinheiro no nosso bolso. Um exemplo, um aluguel. Não estou dizendo que todos os aluguéis são bons, uma grande parte são rendimentos bem pífios, com um retorno muito pequeno, mas existem bons. Mas como entendimento, um imóvel que gera aluguel é um imóvel que põe dinheiro no bolso. Aí nós podemos ter uma série de outras coisas que põem dinheiro no bolso. Quando eu coloco um dinheiro, por exemplo, num fundo, numa aplicação, em algo que gera renda, o dinheiro trabalha para mim. Eu inverti o papel. Ele passa a trabalhar para mim. Então eu trabalho, ganho o meu recurso, invisto parte da minha renda, aquela parte começa a trabalhar para mim. Mas quando eu coloco o dinheiro num carro, por exemplo, novo, sem necessidade, aí eu tenho que trabalhar para sustentá-lo. Há uma inversão. Ou os bens trabalham para mim,
a partir daquilo que eu conquistei, ou eu trabalho para sustentar esses bens. Esse é um assunto muito interessante, daquilo que põe dinheiro no bolso e daquilo que tira dinheiro do bolso. Nós certamente vamos voltar a esse tema. Vamos ver outra pergunta aqui. Como empreender e conquistar a independência financeira sem achar que isso será a minha única... Eu acho que eu não consigo ver o restante da pergunta aqui. Como empreender e conquistar a independência financeira sem achar que isso será a minha única forma de ser feliz, deve ser mais ou menos isso a pergunta. Empreender e fazer dívidas é diferente. Vamos começar por aí. Empreender é quando eu busco algo que gera uma renda que, tirando as despesas, vai dar um lucro líquido. Vamos dar um exemplo bem simples. Alguém que monta uma lanchonete ou um carrinho de hot dog. Ele compra, às vezes ele não tem o recurso total, ele pega e faz um empréstimo, compra o carrinho de cachorro-quente e o lucro do carrinho de cachorro-quente vai pagar a prestação que ele fez no banco. Isso, lógico, precisa ser bem dimensionado. Mas se ele fez isso de forma adequada, se ele fez um plano para chegar a isso, ele vai ter um empreendimento que vai pagar o capital inicial que ele precisou de tomar a partir de um banco ou de uma outra situação. Agora, a dívida é quando eu compro, por exemplo, um sofá novo e quem vai pagar o sofá é o meu salário. Aí isso é uma dívida. Não estou dizendo que as pessoas não mereçam um sofá novo. Estou dizendo que há uma diferença. Empreender é quando eu uso um recurso e esse recurso vai ser investido em algo e essa situação, esse algo, seja uma empresa de cachorro-quente, seja uma pizzaria, seja uma prestadora de serviço, vai pagar o recurso tomado. Isso é empreendimento. E para conquistar a independência financeira é quando eu dimensiono isso adequadamente para que isso gere renda e eu possa, além de ter o meu salário, que é o Prolabore na empresa, o Prolabore é o salário da pessoa na empresa, eu possa retirar parte do lucro todo ano para investir na minha independência financeira. Então essa pergunta, como empreender e conquistar a independência financeira, tem a ver empreender, com o que já explicamos, e a independência financeira é fazer um bom empreendimento, uma boa empresa, que eu possa retirar parte do lucro anualmente e investir no ativo, na coluna de ativos que vai gerar renda e vai me sustentar. A meta da independência financeira. Se tiver mais perguntas a esse respeito, podemos responder. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Riqueza é sinônimo de bens materiais? Já falamos um pouco sobre isso e podemos acrescentar. Bens materiais são necessidades para viver. Riqueza é quando os meus hábitos me dão uma condição comportamental para saber lidar com a riqueza material. Quando me dão condições de viver bem com aquilo que eu tenho. Aí eu devo unir o que já conquistei com o que eu almejo conquistar. A hora que eu uno o que já conquistei com os objetivos a conquistar, eu vou numa jornada. Agora, se eu estou insatisfeito com o que já conquistei e fico ansioso com o que vai conquistar, não há união.
ao invés de uma jornada, há uma angústia para querer refazer o que conquistei, que acho que é pouco, e uma ansiedade por aquilo que eu acho que tenho de conquistar. Daí o eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, muitos querias. Queria é uma palavra que talvez devêssemos usar mais assim, em situações talvez de uma relação de afeto que nós podemos buscar alcançar de forma mais próxima. Aqui tem uma pergunta: tenho uma filha de 9 e uma de 6 anos. A pequena às vezes gosta de doar suas economias para a irmã. Como devo demonstrar que ela não deve se prender ao dinheiro, mas precisa poupar sem causar impacto? Muito interessante essa pergunta. Vamos ensinar para as nossas crianças, primeiro, o dinheiro como meio. Isso é importante. O dinheiro é meio. Ele não é bom nem ruim. Ele pode fazer o bem e pode fazer o mal. Aí vamos mostrar para ela o que é o bem, o que é o mal. O bem é, por exemplo, ajudar a irmãzinha em alguma necessidade. O mal é usar isso para comprar alguma coisa desnecessária, ou drogas, ou outras situações que fazem o mal. Segundo, ensinar para a criança que parte daquilo que ela tem de sua economia é importante para a vida dela. E o ato de doar também é importante para a vida dela. Só que ela precisa dimensionar quanto que ela vai ajudar a irmã e ver se a irmã realmente precisa. Se a irmãzinha, aí sentar com elas, com as duas, e conversar. Elas são muito inteligentes. Elas sempre sabem responder quando a gente busca os valores. Elas sabem separar valores de desvalores, de dificuldades. Quando nós fazemos as perguntas, elas vêm com as respostas cada vez mais, até assusta os adultos. Então que ela saiba separar parte para gerar uma condição de segurança, porque ela pode no futuro precisar daquele recurso. Aí dá exemplos do dia a dia, pode ser exemplos de adultos, mas com a linguagem infantil. Se você precisar de alguma coisa de última hora, um remédio, e papai e mamãe não tiver, cadê? Você ficou sem nada. Então você cuida dos outros, mas cuidando de você. Outro parâmetro importante que a gente pode usar com a criancinha é apresentar para ela que ela precisa estar bem para ajudar a irmãzinha. Se você ficar doente e de repente não tiver um dinheirinho para comprar um remédio, aí você vai ficar mal e não vai ter saúde para cuidar da sua irmãzinha, que você gosta tanto dela. Então cuide de você para poder cuidar da sua irmãzinha, né? E aí ela vai entendendo que ela precisa de ter esses recursos. Nós também traremos aqui um tema específico para as crianças, aonde nós vamos mostrar que o dinheiro gera filhotes. É um artigo que até peço para a nossa equipe anotar, para a gente colocar aqui e distribuir esse artigo do dinheiro que gera filhote. É muito interessante. A criança entende o filhote. E aí, a hora que ela entende o filhote do dinheiro que gera filhote, ela começa a ter aquele hábito. Nós conhecemos muitos e trabalhamos isso na nossa família, assim, desde pequenininha. Nós passamos para as crianças a mesada. A mesada ela é importante para mesmo uma criança pequena, já de 9 anos, tudo que ela tem de comprar, que não é um boleto bancário, escola, tudo que é do orçamento dela ali, você pode dar para ela todo mês. Para ela, isso aqui você vai ver sua roupinha, você vai ver isso, esse aqui é para você utilizar.
A parte que não é um boleto bancário, porque a criança não vai pagar boleto de uma mensalidade escolar e outras coisas, mas aquilo que não tem essa situação mais complexa, pode passar para ela, semanalmente ou mensalmente, para ela saber lidar com isso. Eu me permito contar uma história muito interessante sobre isso. Uma vez eu fui com a minha filha caçula na livraria Janina. Não estou fazendo aqui propaganda da livraria Janina, não. Mas nós fomos lá. E ela queria comprar adesivos. Ela tinha 9 anos. E adesivos, não sei se hoje ainda está, as crianças ainda têm essa ideia de adesivos, mas a Lívia queria comprar adesivos. Os adesivos. E aí chegamos lá e ela foi no local, já sabia onde que era, tudo, e já começou a pegar e tal. E eu falei, minha filha, você não está gastando muito com esses adesivos? Ela virou para mim e falou assim, pai, eu tenho R$50 para gastar com adesivos. Tá bom. Então ela já estava dimensionando o seu próprio orçamento, ela sabia que R$50 era o valor que ela ia destinar para aquilo. E eu digo que ela sabe, quando ela chega ela sai para comprar roupa, ela já sabe, eu vou gastar X com roupa. Ela não sai comprando 10 vezes mais. E isso já um hábito lá dos adesivos lá na livraria. Muito interessante, até hoje ela faz isso. Um outro exemplo, aproveitando esse momento mais descontraído aqui, é de uma outra filha minha. Ela queria comprar um presente para o namorado. E aí nós fomos ensinar para ela que comprar à vista tem desconto, tem uma série de benefícios. Aliás, esse é um tema muito interessante para trazermos aqui. Então ela buscasse comprar à vista. E vamos fazer a pesquisa para comprar à vista. Olha, se você conseguir um grande desconto, você consegue, de desconto em desconto, no final do ano você aumenta uma mesada, no mínimo. Se você tem 12 mesadas, vai ter 13. Né? Aí eu tive uma surpresa, porque eu torço para um time e o namorado dela torcia para outra, aí você imagina, ninguém me contou que eu ia com minha filha comprar uma camisa para o meu genro do outro time. Isso não aconselho para ninguém passar isso de surpresa. Já vão aprendendo os pais, porque isso realmente é traumático. Você torcer para um time, comprar uma camisa para o genro e do outro time. Isso até hoje eu não esqueço disso. Vou ter de fazer terapia para ressignificar essa questão. Mas aí, nós fomos no shopping, eu lembro até hoje, Shopping Três América, numa loja, o valor da camisa era R$115, lembro direitinho. Fomos em várias lojas. E aí, como a ideia era pedagógica, de ensinar para ela usar, nós fomos no Pantanal, nós fomos 2 shoppings para comprar uma camisa. Compramos por R$85 a mesma camisa, da mesma marca. Olha a diferença, 115 para 85. Então fica aqui uma dica, comprar à vista é uma grande solução para a gente aumentar um salário ao ano, ou seja, ganhar um ano a mais a cada 10 anos, que pode ser aplicado na independência financeira. Tá certo? Eu não sei se minha filha vai brigar comigo de eu contar essa história, mas essa do namorado, não falei o nome dela não, falei só da caçula, que vai que dá alguma dificuldade nessa questão. Né? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Como alcançar a real riqueza? Aliás, por falar de real riqueza, eu quero contar para vocês que a semana que vem nós estamos fazendo live toda quinta-feira agora. Essa é a segunda semana que vem. É a primeira live da série Pensar. E o tema da semana que vem é Fábrica de Dinheiro. Como saber dimensionar o capital de giro da sua pequena e média empresa. Então estejam conosco na próxima quinta-feira, às 19h15, horário de Cuiabá, 20h15, horário de Brasília. E aí é uma forma de gerar riqueza, fábrica de dinheiro. Então vamos
trazer aqui uma ideia da fábrica de dinheiro. Como é que fabrica dinheiro? Interessante, né? Como alcançar a real riqueza? Trabalho. Trabalho. Toda vez que eu me entrego ao trabalho, eu consigo fazer do meu processo íntimo algo diferente. Porque o trabalho sempre nos convida a ir além daquilo que nós estamos habituados. Essa é a real riqueza. Não importa se o meu orçamento é um orçamento de 30 mil reais por ano, de 300 mil reais por ano. Nós, ao longo da nossa carreira, nós vimos pessoas com independência financeira e ganhavam um valor pequeno. Uma vez nós fomos dar uma entrevista para uma TV aqui da nossa cidade e estávamos falando sobre a independência financeira, de tirar parte do salário, de tirar para gerar renda. Fomos trazendo toda a entrevista ali, todas as condições para gerar independência financeira, independentemente do salário. Aí o cinegrafista nos trouxe, depois da entrevista, um caso de um primo dele que, num bairro afastado de Cuiabá, ele era motorista de uma empresa e morava num barraco na periferia de Cuiabá, na saída ali da Chapada dos Guimarães. Então ele dizia que ele pegava parte do salário e comprava cimento, comprava material de construção e já tinha 3 edículas no fundo do barraco e ele arrendava. E essas 3 edículas dava mais renda do que o salário de motorista. Ele já tinha independência financeira, continuando trabalhando como motorista, continuando na sua vida normal. Então ele ali tinha uma condição de segurança financeira. É interessante esse caso porque a pessoa tinha o hábito de tirar parte da sua renda para gerar essa condição de uma nova renda. E é interessante também uma outra coisa, que o aluguel na periferia, ele é muito mais alto, muito mais caro, desculpe, não mais alto, mais caro do que o aluguel no centro da cidade. No centro da cidade, você aluga um apartamento caríssimo por 0,5%, 0,6% do valor do imóvel. Lá na periferia, você vai pagar 5%, 10% do valor do imóvel. Você gasta 20 mil reais para fazer uma edícula e aluga por 600, 500, 700 reais. Então, o aluguel na periferia é mais caro em termos de retorno. No centro da cidade é mais alto em termos de valor, mas na periferia ele dá mais renda, dá mais retorno dos investimentos que fazemos. Então a real riqueza é quando nós criamos um meio de viver bem com os recursos que entram, sabendo aplicar parte deles na independência financeira. Certo? Você pode perguntar, mas a real riqueza não é a riqueza do coração? Sim, a real riqueza é a riqueza do coração, é a riqueza dos sentimentos. Mas nós estamos num mundo que tem necessidades de sobrevivência para a vivência. A real riqueza é a vivência dos valores da alma. Mas para viver os valores da alma, nós precisamos de estar bem alimentados, de ter segurança. Quem é que vai viver bem com o cobrador na porta? Quem vai viver bem se precisa de ir no supermercado e não tem o recurso adequado? Quem é que vai viver bem com a série de prestações que fez, aumentou a prestação, foi comprando, trocou de carro, trocou de...
Quem é que vai viver bem devendo agiotas, devendo outros que emprestam a juros caríssimos? Certamente que isso é complexo. Então, a real riqueza é do coração, mas para viver a real riqueza, precisamos de disciplina para ter um orçamento equilibrado. Como ter um orçamento equilibrado? Boa pergunta essa. Renda maior que despesa para sobrar o valor para a independência financeira. Nossa, é tão simples isso, todos nós sabemos, mas não é fácil de aplicar. Renda maior que a despesa para sobrar uma diferença para investir na independência financeira. Como alcançar isso? A despesa pode ser menor? Como que eu posso reduzir despesas? Dimensionando. Põe aqui nessa coluna dívidas, não tem nada a ver com a minha despesa. Minha despesa é orçamento, supermercado, aluguel, energia elétrica. Paga-se primeiro, é boa essa, a gente vai falar sobre isso. Viu, Elvio? Então vamos lá. Separa a dívida aqui, agora vamos ver a despesa. Com criatividade. Com criatividade nós mudamos muito nosso orçamento. Existe tanto lazer que não custa nada. Existe lazer que custa zero. Existe tantas situações que podem custar menos para o nosso bolso. Existem tantas possibilidades de ter uma vida sem miséria, sem mesquinhez, sem avareza, transformando o nosso orçamento com a despesa muito melhor do que simplesmente ir gastando. Por isso, dimensionar para ter o orçamento adequado. Despesa é muito interessante. Existem 1001 formas de ser criativo na despesa. Eu gosto de todo domingo ir com a família, almoçar fora. Eu não vou falar aquilo que normalmente as pessoas falam. Você quer almoçar fora? Põe a mesa lá no quintal e vai almoçar fora. Não é isso. Mas precisa ser sempre naquele restaurante ou naquele outro. Não dá para pesquisar, descobrir restaurantes charmosos, com custo mais em conta. Mas eu quero pelo menos uma vez por mês um restaurante um pouco mais... uma vez por mês, aí no outro você vai no outro. O que é o restaurante? Uma alimentação saudável, uma condição saudável e um momento de integração, de convivência. Isso pode ser feito em ambientes simples. Existem lugares magníficos dessa forma. Então eu mantenho o hábito e reduzo o custo do lazer. Mas o lazer não é sempre o mais trabalhoso da despesa, não. Vocês sabem a diferença entre brinquedo de criança e brinquedo de adulto? Quem arrisca aí? Coloca pra gente aí. Qual a diferença entre brinquedo de criança e brinquedo de adulto? Coloca aí para nós. Eu vou continuar falando aqui e aguardar uns minutinhos. Viu? Estou ficando criativo aqui na live. Diferença entre brinquedo de criança e brinquedo de adulto. Então nós estamos falando da despesa. Criatividade. Muita criatividade. E é gostoso, porque a criatividade impulsiona, motiva. Né? Aí, ó. A resposta é essa mesmo. O brinquedo de criança é muito mais barato do que brinquedo de adulto. Os brinquedos de adulto são muito caros. Às vezes é um carrão, às vezes é um iPhone novo, né? Então os brinquedos de adulto, às vezes o adulto demora a comprar um brinquedo, mas quando ele compra, ele fica 3, 4 anos para pagar o brinquedo.
brinquedo de adulto leva à falência. É verdade. Pode levar à falência. Mas pense a alegria de você brincar com o orçamento. Aliás, uma forma de fazer um bom orçamento, equilibrar o orçamento, é gostar de fazer orçamento. É gostar de brincar com o orçamento. Vai lá, dimensiona, fala, puxa vida, estou com tanto aqui, o que a gente pode fazer? Reunir a família, reunir as crianças, o que nós vamos fazer essa semana, para essa semana nosso custo ser tantos reais a menos na nossa despesa. Vamos ver, quem dá uma ideia? Gente, podemos brincar muito com o nosso orçamento, podemos brincar muito com as nossas despesas. É muito gostoso. Mas muitas vezes a gente quer ganhar dinheiro, mas não gosta de lidar com o dinheiro, não gosta de fazer a conta, foge, né? Foge da conta, uma fuga. Isso é comum. Quando a gente está bem com o orçamento, a gente tende a querer olhar mais. Quando a gente está mal, a gente quer nem ver. Quer nem ver. Mas se a gente tem realmente vontade de ter independência financeira, nós vamos começar a olhar nossas despesas com criatividade. Medo de fazer planilhas, é isso mesmo. É isso mesmo. Medo de fazer planilhas. Até dou uma sugestão, a planilha, eu até falei na live anterior, ela está mais ligada a dados. A minha sugestão existem vários softwares gratuitos, tem aplicativos que geram mais informação, que você comprar um ano com o outro, sem. Por exemplo, numa planilha a gente coloca, gastei tanto com material de limpeza, gastei tanto com isso. Aí depois você quer falar assim, bom, e no ano passado, quando foi a minha despesa com material de limpeza? Aí a gente tem de ficar tentando fazer conta na planilha. Já no aplicativo, no software, a gente já consegue dimensionar por categorias e subcategorias e ter informação mais consistente. Muito bem, se as despesas eu já brinquei bastante, já consegui dimensioná-las, manter o meu padrão de vida dentro de uma vida com segurança, com boa alimentação, e eu não consigo trazer um pouco menos, vamos para a renda. O que podemos fazer para gerar renda? Nada está jogado fora. Tudo é possível de ser feito. Você está empregado, tem uma boa renda? Ótimo. Está desempregado? Está com uma situação difícil? Sempre existe como gerar dinheiro. Aliás, dinheiro, na verdade, ele é até uma ideia. O dinheiro do mundo não tem laço, não dá para pegar o dinheiro do mundo. A gente não consegue pegar. Se você for pegar a riqueza do Bill Gates, que vai pôr num carro forte, não tem lastro. Antigamente tinha que ter lastro em barras de ouro no cofre. Hoje não, hoje é crédito, é papel, é valor. Qual o valor de uma empresa como a Google? É só crédito que as pessoas dão. Não está num carro forte, num banco, o valor da empresa. É ideia. Então, já chegando aqui quase que ao final da nossa live, eu vou contar um caso. Uma vez nós vimos num programa, tem N casos de dinheiro é uma ideia para gerar renda, mas esse caso sempre ficou guardado no nosso pensamento. Nós vimos num programa do Jô Soares, uma senhora andava pela praia no Rio de Janeiro, toda desolada, 2 filhas pequenas e sem recursos, estava numa situação lastimável, e ela andava pela praia pensando, como que eu vou fazer para ter uma renda, para levar alimento para casa. E ela viu um casal no chão, a moça falou assim, nossa, esqueci o bronzeador, não lembro se é bronzeador ou protetor solar. E ela teve uma ideia, é isso que eu falo, dinheiro é uma ideia. Ela pegou os trocadinhos que tinha, foi no supermercado do lado da rua, do outro lado, comprou um protetor e chegou e falou assim, só quer alugar o protetor? R$1 para usar o protetor ali, para passar uma vez.
E ela começou a alugar protetor, alugar outros bronzeador. Quando ela foi na entrevista do Jô, ela já tinha formado os filhos, tinha 2 casas gerando a renda para ela de aluguel. Então o dinheiro é uma ideia. Você tem uma ideia, o próprio Bill Gates, ele teve uma ideia de gerar um software e ficou um dos homens mais ricos do mundo. Então a renda é também criatividade. A criatividade está nas despesas e a criatividade está na renda. Outra coisa, prestações, dívidas, isso não é necessário para nós e nem para as empresas. Nós podemos comprar à vista, ter descontos, podemos evitar todo esse processo. Não o dinheiro do empreendedorismo, que nós já falamos um pouco antes, mas o recurso para gerarmos um 13º, 14º salário, 14ª renda. Para a vista, um dever. Para que dever? Quem disse que você precisa dever? O cartão de crédito fica cheio de prestações. É complicado conferir para quem quer dimensionar os recursos. Compra à vista. Chega o cartão, paga, acabou. Você não deve para ninguém. Quando você recebe, o dinheiro é seu. E aí tem o que colocou, pague-se primeiro. Você paga o seu recurso para você. E ele paga os fornecedores. O seu recurso para você põe na renda, para gerar renda, gerar filhote, né, gerar os rendimentos mensais, para o dinheiro trabalhar para você. E não vai ter mais necessidade. Você vai deixar prestações, deixar de ficar fazendo dívidas, vai juntar primeiro para depois comprar, porque para comprar à vista você precisa juntar. Você vai aplicar, guardar para você pelo menos 10% ou mais da sua renda. E por último, o grande segredo: compre aquilo que gera renda para você, que põe dinheiro no seu bolso. Vai comprar algo? No momento, já tem independência financeira, tudo bem. Não tem? Então espere um tempo. Espere um tempo. Compre algo que gere renda para você. Algo que você aluga, que gera uma receita. No período da independência financeira, a gente vai voltar sobre esse tema, nós precisamos de comprar aquilo que põe dinheiro no bolso. Sem prestações, sem dívida, junte primeiro para depois comprar à vista. Aplique, guarde para você pelo menos 10% da sua renda e compre aquilo que põe dinheiro no bolso. Eu quero convidá-los para a próxima quinta-feira. Agradeço a presença de todos aqui comigo. Espero que esse conteúdo seja valoroso para todos nós, seja divertido lidar com o dinheiro. Quinta-feira que vem, a nossa live tem um combustível empresarial, mas lidando com os nossos comportamentos pessoais. Fábrica de dinheiro é o tema da live da próxima quinta-feira, às 19h15 e 20h15, horário de Brasília. Agradecemos a presença de todos e podem deixar aí no nosso Instagram sugestões de temas, sugestões de situações que queiram, perguntas. Nós e nosso time que trabalha com a consultoria Saulo Gouveia estamos à disposição de todos. Muita paz, uma boa noite. Gratidão.